Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Resolução das questões de matemática da prova para assistente social nível superior da banca institutomais.org.br. Concurso realizado para o Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema, Estado de São Paulo, IPRED. Questões enviadas pela nossa amiga Márcia. Agradeço a sua colaboração. Então, vamos para as 10 questões de matemática do concurso do Instituto Mais. Prova realizada recentemente, dia 19 de novembro de 2023. Questão número 11. Marisa todo dia usa sua bicicleta para ir de sua casa ao trabalho, sabendo que ela leva exatamente 20 minutos a uma velocidade média de 20 km por hora, assinale a alternativa que apresenta quanto tempo Marisa levaria se aumentasse sua velocidade em 20%. Então, vamos lá para os comentários. Como nós temos aqui duas grandezas, vamos utilizar uma regra de 3 simples. Tempo em minutos e a velocidade. Sempre que tem questões envolvendo tempo e velocidade de um móvel, as grandezas são inversamente proporcionais. Então, temos 20 minutos a uma velocidade de 20 km por hora. Então, esse é o primeiro dado. Se aumentasse a velocidade em 20%, significa que 20% vezes 1,20, a velocidade passa para 24 km por hora. Então, 24 km por hora vai ter X minutos. Então, essas grandezas aqui, tempo e velocidade, são sempre grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto menos tempo, eu tenho que aumentar a velocidade para fazer o mesmo percurso. Então, seta para baixo, seta para cima. Para resolver regra de 3 simples, eu não preciso escrever a proporção. Basta fazer a multiplicação nesse sentido, x vezes 24, 24x, que é igual 20 vezes 20, 400. Portanto, x, que é o tempo em minutos, vai ser 400 dividido por 24. Efetuando essa divisão, eu encontro aproximadamente 16 minutos, 66 horas. Se vocês observarem, já eliminamos essa alternativa e esta alternativa e esta, porque não dá exato. Esse 0,66 representa exatamente 40 minutos. Então, resposta: 16 minutos, 40 segundos, letra C. Não teria necessidade de fazer essa conversão. Questão 12. Em um empréstimo realizado no modelo de juros simples para a compra de um carro, César pagou ao todo um montante de R$ 91.680. Sabendo que esse empréstimo foi feito com a taxa mensal de 1,1% a ser pago em 4 anos, assinale a alternativa que apresenta qual foi o valor que César tomou emprestado. Então, vejam, esta questão aqui é uma questão sempre recorrente em concurso. Eles dão o tempo em anos ou em semestre e quer saber, e tem a taxa mensal e quer saber o capital. Então, cuidado, vocês têm que transformar o tempo e a taxa sempre na mesma unidade. Então, nós temos aqui montante que César pagou pelo carro, incluindo os juros, 91.680. A taxa 1,1 ao mês. Tempo 4 anos, transformando em meses, eu tenho 48 meses. E o capital é o que nós queremos calcular. Lembrando, o montante é capital
mais os juros. Juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, esse valor aqui é exatamente os juros. Então, eu tenho montante 91.680 igual capital mais os juros aqui vai ficar capital, transformando esse 1,1 na forma de decimais, eu divido por 100, dá 0,011, vezes o tempo 48. Temos, então, multiplicando esses dois fatores aqui, eu tenho que o capital mais 0,528C é igual a 91.680. Como nós temos aqui dois termos semelhantes e aqui eu tenho 1, eu posso somar essas duas parcelas. Dá 1,528C igual 91.680. Portanto, o capital que César tomou emprestado vai ser 91.680 dividido por 1,528. Efetuando essa divisão, com muito cuidado para não errar as vírgulas, dá exatamente 60 mil reais. Ou seja, ele tomou emprestado 60 mil reais, pagou o montante de 91.680. A diferença foi exatamente os juros. Letra B. Questão número 13. Questão bem interessante, um pouquinho diferente das questões tradicionais de máximo divisor comum. Certa escola possui 432 alunos no turno da manhã, 360 no turno da tarde. Deixa eu mudar aqui a canetinha. Então, eu tenho 432 de manhã, 360 no turno da tarde. Para realizar certo passeio, esses alunos serão divididos em grupos contendo só alunos da manhã ou somente aluno da tarde, todos com a mesma quantidade, seja da manhã ou da tarde. Sabendo que os grupos devem ter a maior quantidade possível de alunos e ao mesmo tempo terem menos de 30 alunos, assinale a alternativa que apresenta quantos são os grupos formados de acordo com esse dado. Então, toda vez que eu tenho um problema de divisão, formação de grupos, para saber a quantidade de alunos no grupo, eu vou utilizar o máximo divisor comum, o MDC, ou seja, achar o maior número que divide simultaneamente 432 e 360. Como o número aqui é um pouquinho alto, eu tenho que utilizar o procedimento das divisões sucessivas, dividindo pelos números primos. Quais são os divisores primos? São aqueles que têm dois divisores. O 2, que é o menor número, o 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. Quando o número primo for divisor, para facilitar, eu vou colocar em vermelho. Então, por exemplo, o 2 é um divisor comum, vermelho. Dividindo isso aqui, eu tenho 216 e 180. Esses dois números restantes continuam sendo divisível por 2. Portanto, colocamos em vermelho. Então, 2 vezes 2, 4 é um divisor comum. Dá 108 e 90. Ainda nós temos divisão por 2. Vermelho, 54, 45. Ainda eu posso dividir por 2, só que não é divisor comum. Então, vou colocar em preto. 54 divide por 2 dá 27 e aqui continua o 45. Não tem mais divisão por 2. O próximo número primo é o 3. É um divisor comum. 27 é divisível por 3 e 45 é divisível por 3. Portanto, colocar em vermelho.
dá 9 e dá 45. Novamente, eu posso dividir por 3. Dá 3 e 5. Se vocês observarem, aqui não tem mais divisor comum. Então, paramos com o procedimento. Então, quem vai ser o maior divisor comum que representa a quantidade de alunos de cada grupo? Vai ser exatamente 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Multiplicando aqui vai dar 8 vezes 9, 72 alunos em cada grupo. Só que o exercício diz que os grupos não podem ter, tem que ter menos de 30 alunos. 72 está fora. Então, eu tenho que pegar os números multiplicados aqui que seja menor que 72, menor que 30. Então, eu tenho que pegar, por exemplo, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. É um divisor comum. Vejam, menos de 30 alunos. Então, o que eu vou fazer? Multiplicando 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, eu encontro 24 alunos. Então, cada grupo tem que ter 24 alunos. Logo, quantos grupos eu posso formar? Basta dividir. De manhã, temos 432 alunos. Cada grupo tem que ter 24 alunos. Portanto, dividindo isto aqui, eu encontro 18 grupos período da manhã. Período da tarde tem 360 alunos. Observe aqui. Se eu dividir por 24, eu vou encontrar 15 grupos no período da tarde. Logo, o total de grupos, somando de manhã, tarde, tenho 33 grupos, letra D. Questão bem interessante, diferente das questões usuais. 14. Vanessa e Maria são irmãs e resolveram comprar um terreno retangular para construir kitnets para estudantes. Sabendo que a razão entre a largura e o comprimento do terreno é de 2 para 3, e que Vanessa e Maria pagarão R$1.600.400 no terreno, cujo metro quadrado custa R$1.400. Assinale a alternativa que apresenta a largura desse terreno. É também uma questão bem diferente das questões de razão e proporção tradicional. Então, parabéns à Banca Instituto Mais. Questão bem criativa. Então, vejam. Para saber o metro quadrado, quantos metros quadrados tem o terreno, basta dividir o montante em reais dividido por cada metro quadrado. Então, vou encontrar aqui que o terreno tem 1.016.400 dividido por 1.400, que dá exatamente 726 metros quadrados. Bom, o que é a área de um terreno? Comprimento vezes largura. Aqui está dizendo que a razão entre a largura e o comprimento, então eu vou chamar de largura, está para o comprimento, assim como 2 está para 3. O exercício está pedindo a largura, o L. Então, vou resolver isso aqui fazendo assim, multiplicando em cruz aqui, 2C igual a 3L, e eu vou isolar o C para achar o L. Então, fica o comprimento é 3 meios de L. A área desse terreno aqui é comprimento vezes largura. Veja que interessante. O comprimento é esse valor. Então, vou pegar esse valor aqui, substituir aqui. Fica uma equação em L. Fica, então, 3 meios de L vezes L é igual a 726 metros quadrados. Esse 2 passa multiplicando. Então, tenho 3L quadrado é igual a 1.452. Logo, L quadrado, 1.452 dividido por 3. Dividindo isto aqui, dá exatamente
484. Portanto, L é a raiz quadrada positiva de 484. Portanto, L, que é a largura, é exatamente 22 metros. Letra C. Questão 15. Esta questão aqui é uma questão recorrente em todos os concursos públicos. Vejam, todo mês, Pedro separa seu salário da seguinte maneira: 2/5 para contas diversas. Está sobrando um Sinho aqui. Contas diversas. 12% para... Aqui eu não coloquei o valor. É 12% para pagamento de algum item. E a terça parte para curso de investimento. Então, eu tenho 3 partes: 2/5, 12% e a terça parte. São 3 partes. Do restante, ele pega metade e envia para a mãe, e a outra metade faz doação em algum lugar de própria escolha. Ele faz uma doação. Sabendo que em certo mês o valor que Pedro doou foi de R$330, assinale a alternativa que apresenta qual foi o salário de Pedro nesse referido mês. Então, vejam, vamos calcular as despesas que ele tem. X, o chamado salário de Pedro, ele gasta 2/5 de X. 12% para uma outra para outro item. 12% eu vou transformar em porcentagem, em fração. 12% é 12 sobre 100. Simplificando por 4, eu tenho 3/25. Então, simplifiquei por 4, dá 3/25x, mais 1/3. Isso aqui são os 3 gastos. Tirando o mínimo aqui, que é 75, eu tenho 75 dividido por 5 dá 15, vezes 2x, 30x. 75 dividido por 25 dá 3, vezes 3x, 9x. 75 dividido por 3 dá 25. Portanto, eu tenho despesa somando 75 avos de x. O restante ele divide em 2 partes. Metade ele faz a doação e metade dá para a mãe, envia para a mãe. Aqui. Então vejam, se ele gasta em x isso aqui, sobra quem? 1 inteiro menos 64,75 avos, que na realidade vai ser o quê? 11,75 avos de x. Somando essas duas frações aqui, esta fração e esta fração dá um número inteiro, 1. Esse valor aqui corresponde ao restante. Ele envia metade para a mãe e metade faz uma doação. Ele falou que a doação foi de 360. Como o valor é igual para a mãe, esse valor aqui é 330 para a mãe, 330 para a doação, que dá 660. Passa multiplicando esse 75 aqui, fica 11x igual a 49.500. Logo, o salário de Pedro nesse mês considerado, 49.500 dividido por 11, que dá exatamente R$ 4.500, letra A. Questão também bem interessante da banca Instituto Mais. Questão 16, uma questão recorrente de idades.
as idades de 4 pessoas se relacionam da seguinte maneira: Pedro possui o dobro da idade de Camila, Silvana possui a terça parte da idade de Ronaldo e 5/2 da idade de Camila. E a idade de Viridiana é igual a 3/5 da idade de Ronaldo. Sabendo que Viridiana possui 27 anos, assinale a alternativa quantos anos tem Pedro. Então, aqui nós temos aqui, só vou contar, um personagem, Pedro, Camila, Silvana, Ronaldo e Veridiana. Então nós temos aqui, na realidade, 5 personagens. Não foi digitação errada, não. Tá assim no texto do original, mas não vai invalidar a questão. Então são 5 pessoas. Então, vejam, sempre essa questão de idade tem que tomar muito cuidado. Então vejam, 5 personagens: Pedro, Silvana, Camila, Ronaldo e Viridiana. Eu tenho que ter um deles bem claro quantos anos tem. Viridiana possui 27 anos. A partir de Viridiana, eu vou fazer o problema ao inverso, ou seja, de trás para frente, até chegar em Pedro. O que diz aqui o exercício? Três quintos da idade de Ronaldo é a idade de Veridiana. Olha, 3/5 da idade de Ronaldo. Olha, a idade de Veridiana é igual a 3/5 da idade de Ronaldo. Então, 3/5 da idade de Ronaldo é 27. Desta sentença aqui, eu vou achar o valor de Ronaldo. Isso aqui vai dar 135. 3 igual a 3 vezes a idade de Ronaldo é 135. Ronaldo tem 135 dividido por 3, 45 anos. Portanto, 45 anos. Aqui está dizendo que Silvana possui terça parte de Ronaldo e 5 partes da idade de Camila. Então, vejam, Silvana tem quantos anos? 1/3 da idade de Ronaldo, que é 15. Então, 1/3 de 45, 45 dividido por 3, eu encontro que Silvana tem 15 anos. Agora, a idade de Camila depende. A idade de Camila, que é 15, corresponde a 5/2 da idade de Ronaldo. Então, tenho aqui isso aqui. 15 anos é igual a 5/2 da idade de Camila. Como Camila tem não sei quantos anos tem, então 15 anos vezes 5/2 é a idade de Camila. Multiplicando aqui, fica 30. 5 vezes Camila, 30. Então, Camila tem 30 dividido por 5. Dá 6 anos. Pedro possui o dobro da idade de Camila. Como Camila tem 6 anos, Pedro vai ter dobro. 2 vezes 6. Pedro tem 12 anos, letra B. Também uma questão bem criativa da Banca Instituto Mais. Questão 17. Cristina, essa questão é recorrente em concursos. Cristina deseja encher 60% da piscina de sua casa com uma mangueira cuja vazão de água é 480 litros por hora. Sabendo que a piscina tem um formato de um prisma de 2 metros de largura, 5 metros de comprimento, 1,20 m de altura, assinale a alternativa que apresenta quanto tempo Cristina levará para completar o trabalho. Essa questão recorrente é sempre uma pirâmide retangular. Ou é piscina, ou é caixa d'água. São 3 medidas. Então, simples.
O volume de uma caixa d'água ou de uma piscina que tem comprimento, largura e altura é o produto das três medidas, A vezes B vezes C. B é 2 metros, A é 5 metros, C 1,20 m. A ordem aqui não tem problema nenhum. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, o volume em metros cúbicos vai ser 2 vezes 5 vezes 1,20 m. Dá 12 metros cúbicos. Lembrando, cada metro cúbico lembra uma caixa d'água num formato de um cubo que tem 1 metro por 1 metro. Quanto que tem de água? 1.000 litros. A caixa de água usual de uma casa pequena tem 1.000 litros. Portanto, 12 metros cúbicos tem 12.000 litros. Cristina vai encher parcialmente 60% desse valor. Então, 60% é 0,6 vezes 12.000. Então, a caixa d'água vai ter 7.200 litros de água. O que é tempo? É o volume dividido pelo tempo. Pela vazão, desculpa. O tempo para encher a piscina parcialmente com 7.200 litros vai ser o volume que nós temos aqui, que é 7.200, dividido pela vazão que é dado, 480 litros por hora. Portanto, 7.200 litros dividido por 400 litros por hora. Isso aqui simplifica. 7.200 dividido por 480 dá 15 horas. Letra C. É uma questão recorrente, sempre sendo solicitado em concursos públicos. Poderia aqui ser dado em forma de fração, 1/5, 1/3. O raciocínio é o mesmo. Muita atenção. Questão 18. Marisa, deixa eu mudar aqui. Marisa, José e Daniela decidiram investir juntos em uma franquia de sanduíches. Ao todo, deram R$800 mil na loja, sendo que Marisa deu 30% desse valor e Daniela investiu 2/3 do valor investido por José. Sabendo que ao final de 5 anos a loja obteve um lucro de R$650 mil, que será dividido proporcionalmente entre os três de acordo com seus investimentos. Ou seja, quem investiu mais recebe mais do lucro. Assinale a alternativa que apresenta quanto José receberá dos lucros. Então, eu tenho aqui uma divisão em partes proporcionais, no caso, diretamente proporcionais. Lembre-se, constante K. Investimento de Marisa, 30% de 800 mil. 0,3 vezes 800 mil, Marisa investiu 240 mil. Restaram para os outros dois, José e Daniela, a diferença. 800 menos 240, 560 mil. Esses 560 mil foi investido da seguinte forma. 2/3 do que José investiu. Então, vou fazer aqui por partes. José investiu X, Daniela 2/3 de X. Somando esses dois valores aqui, eu tenho a diferença que é 560 mil. 560 mil é exatamente o valor que os outros dois investiram. Somando dá 800 mil. Então, X mais 2/3 de X igual a 560. Tira o mínimo, que é 3, fica 3x mais 2x igual a 1.680. Cancela o 3 e 3. 5x igual a 1.680. X 1.680 dividido por 5. Então, x
que é a quantia de José, 336 mil. Daniela, 2/3 desse valor, 224 mil. Agora eu vou achar o K. Para achar o K, eu vou dividir, tirar 3 zeros aqui. Trabalhar com esses valores, 240, 336 e 224. Ela é proporcional a esses valores. Então, o que eu posso fazer? Daniela recebe 240K, ou seja, tirando esses 3 zeros aqui, depois eu volto com os 3 zeros, multiplico por 1000. José, 333K, Daniela, 224K. Somando isto aqui, dá 650, tirando os 3 zeros. Somando esses valores aqui, eu encontro 850K. K vai ser 650 dividido por 800, dá 0,8125. Para voltar isso aqui em quantidade de 1000, vou multiplicar isso aqui por 1000. Então, isso aqui vai dar 812,50. Isso aqui é a quantidade de K em reais. A pergunta é: quanto José receberá de lucro? José está aqui, ó, tá vendo? Vai receber 333 vezes o valor de K, vezes R$ 812,50. Multiplicando, dá exatamente R$273 mil, letra D. Questão 19. Esta questão aqui é uma questão bem criativa. Eu resolvi de uma forma, acredito que esteja correta. Se alguém tem alguma luz diferente, dá uma dica para mim. Vamos lá. 2 empresas farmacêuticas foram contratadas para fabricar o mesmo número de vacinas em 10 dias. Ou seja, as duas vão fabricar o mesmo número de vacina utilizando o mesmo número de dias, 10. A empresa A possuía 6 máquinas que faziam 7.200 vacinas em um período de 6 horas por dia. Sabendo que a empresa B possui 10 máquinas diferentes da empresa A, ou seja, A tem 6, B tem 10, que juntas fazem 2.000 vacinas por hora. A outra faz 7.200 horas em 6 horas, portanto, 1.200 por hora. Assinale quanto tempo por dia as máquinas da empresa B terão de funcionar para que a quantidade de vacinas contratadas seja atingida sem sobra. Vejam. Eu tenho o seguinte, a quantidade de vacinas é a mesma. O lote tem X, tem 10.000 vacinas. A quantidade de dias é a mesma para as duas máquinas, para as duas empresas. Então, eu tenho, independentemente do tempo, da quantidade de vacinas fabricadas por hora, as empresas devem cumprir a tarefa em 10 dias. A mesma quantidade. Então, aqui, significa que eles têm que fazer o mesmo lote. Não importa quanto tem. Portanto, não precisamos levar em consideração a quantidade de vacinas por hora. O que interessa para a gente é que eles têm que cumprir o lote. Então, veja, eu vou utilizar uma regra de 3 composta. Causas e efeito. O que é causa? Máquinas e horas por dia. Então, 8 máquinas, 6 horas por dia, fabrica um lote. Não importa esse dado aqui, ó. Então, tenho isso aqui, ó. 6 máquinas, trabalhando 6 horas por dia, tem que fabricar o lote. Fazendo o quê? 7.200 em 6 horas, ou seja, 1.200 por hora. Não importa esse valor. A fábrica B tem 10 máquinas
tem que ser X horas para fazer o mesmo lote. Então, lembrando que essas grandezas aqui, se eu tenho uma regra de 3 composta, o produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Então, o que significa isso? 10 vezes x vezes 1, 10x, é igual 6 vezes 6 vezes 1, 36. Então, 10x igual a 36, x igual a 36 dividido por 10, 3,6 horas. Ou seja, 3 horas, isso aqui está eliminado porque não é número inteiro. Esse décimos aqui, 6 décimos, eu multiplico por 60, vai dar então 3 horas e 0,6 de 60 minutos. Multiplicando isso aqui dá 36. 3 horas, 36 minutos, letra D. Poderia resolver utilizando uma regra de 3 simples, ignorando o lote. Correto? Questão número 20. Última questão. Quando o salário de Karina era 12% maior que o salário de Mateus, a porcentagem da soma dos dois salários gasta com aluguel era 20%. Ou seja, quando eu somava o salário de Karina e de Mateus, isso aqui corresponde a 20% para o aluguel. Sabendo que Mateus teve um aumento de 10% em seu salário, assinale a alternativa que apresenta aproximadamente a nova porcentagem gasta com aluguel relativa à soma dos dois salários. Antes era 20, agora vai ser quanto? Uma vez que o valor do aluguel não teve alteração. Então vejam, eu vou utilizar aqui a regra do 100. Vamos supor que o salário de Mateus seja 100. Karina é 12% maior do que 100. Então, 1,12, que é o 120%, vezes 100. Dá quanto? R$112. Ou seja, R$100 mais R$12 dá o salário de Karina. Isso aqui utilizando um valor fictício. Somando os dois salários, 20% representa o aluguel. Então, vejam, se eu somar 100, salário de Mateus, salário de Karina, dá R$212. 20% é 0,2 vezes 208. Esse valor aqui representa o valor do aluguel fictício. Segunda parte. Mateus teve um aumento de 10% no salário. Mateus recebia R$100. Recebeu 10% de aumento. Então, 1,1 vezes 100, o salário dele passa para 110. Portanto, a soma dos salários de Karina e Mateus, Karina continua com 112, vai ser 112 salário de Karina, mais 112 do Mateus, 222. Ele quer saber esse valor do aluguel que não houve reajuste, representa quantos por cento em relação à soma dos salários. Vai ser simplesmente a razão entre o valor do aluguel dividido pela soma dos dois salários. R$ 42,40 dividido por 222, dá 0,1909 aproximadamente, multiplicando por 100, dá exatamente 19,1%, letra C. Questões bem interessantes da banca Instituto Mais, realizado para a Prefeitura de Diadema. Agradecemos a colaboração da nossa amiga Márcia, que enviou as questões para que nós fizéssemos os devidos comentários. Gostaram? Então, não esqueça, inscrição no meu canal,
Ative o sininho, assim vocês poderão receber as notificações das demais videoaulas para concursos públicos. Gostaram? Não esqueça, dá aquele famoso like e, se possível, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. Isso aqui é uma colaboração bem interessante. E se você está estudando para concursos públicos, clique na playlist Instituto Mais, link na descrição desta videoaula. Um grande abraço e até as próximas.